dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos os seus familiares. Meu nome é Ronaldo. Estou aqui mais uma vez com vocês para iniciarmos o nosso momento de Escola Bíblica Dominical, o Sermão da Montanha. Agradeço primeiramente a Deus, que também é o seu Deus, pela oportunidade, pela vida, salvação, a minha família, a minha esposa, a liderança mais uma vez dessa igreja, a cada um de vocês que nos acompanham nessa, já é uma jornada já, né, de estudos bíblicos no Sermão da Montanha. Estamos em tempo de pandemia, porém na conclusão do ano, né, no mês de dezembro, mas nós temos muitos motivos de tudo aquilo que nós passamos e que Deus passou conosco. Por isso estamos consolados, confortados, alegres, porque o nosso Deus está todos os dias conosco. E assim será até o seu retorno, né? O retorno do Senhor Jesus, como Ele mesmo prometeu. Por isso que, nesse sentido, com o coração agradecido a Deus, oremos para que possamos iniciar esse momento de estudos na dependência do Senhor. Oremos. Pai nosso, em nome de Jesus, na comunhão do Teu Espírito Santo, como igreja, aqui PIB Goianazes, momento de escola bíblica dominical, Pai, em tudo dependemos do Senhor, e nesta manhã não será diferente. Quero iniciar agradecendo ao Senhor por tudo, quem Tu és, pela Tua bondosa e graciosa salvação em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu pastoreio constante. Sê, Senhor, não somente com a minha família, mas com cada família desta igreja, com a nossa liderança, com a nossa juventude, que tem colaborado tanto na programação da nossa igreja. Ó Senhor, temos muitos motivos, é um ano difícil, mas temos muito mais motivos de nos alegrar no Senhor, porque a Tua presença nos renova a cada dia. Sejamos cheios do Teu Espírito Santo a cada dia mais. Nos faz melhores filhos e filhas, melhores cidadãs do reino dos céus, para que a cada dia mais e mais pessoas possam conhecer o Teu Filho Jesus. E é dele que nós vamos então estudar nesta manhã e aprender mais do Senhor, para que possamos ser usados pelo Senhor onde quer que nós estejamos, para que o Senhor acrescente, conforme a Tua misericórdia, a cada dia mais, membros do Teu povo, na Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, como vocês, quem acompanhou a aula anterior, sabem que esteve aqui o professor Wesley Carvalho, esteve conosco na última aula, trazendo o texto de Mateus 7, capítulo 7, dos versículos 7 a 11. Convido você a abrir aí a sua Bíblia, no livro de Mateus, e vamos retomar aqui os versículos da aula anterior. Vamos fazer o Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5, como os irmãos já sabem, do 5 ao 7. Nós já estamos no capítulo 7, e a aula anterior, o Senhor Jesus enfatiza a oração, e o Wesley esteve aqui trazendo para nós uma aula sobre o capítulo 7, dos versículos de 7 a 11. E aí você, nesse sentido, as aulas anteriores, eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês também um domingo antes,
do Wesley, trazendo dos versículos 1 ao versículo 6. Eu vou segurar um pouco, como é de costume meu, para que possivelmente você já saiba qual é o texto de hoje. Mas eu vou aguardar um pouco, para que você venha comigo aí a fazer uma recapitulação, para fazer uma lembrança, por que nós estamos no Evangelho de Mateus e por que estamos falando do Sermão da Montanha. Daqui a pouco eu falo o texto de hoje. Como eu tenho relembrado, ou procuro relembrar você, o Evangelho de Mateus, como qualquer outro livro da Bíblia, ele tem o seu autor, por mais que o autor maior de toda a Bíblia e os seus 66 livros que consideramos os inspirados por Deus, o autor maior seja o nosso Pai, nosso Deus, mas cada um deles, pessoalmente, Deus inspirou homens, inspirou pessoas para que escrevessem os livros bíblicos. E este aqui é um deles. O autor é Mateus. Nós sabemos que Mateus foi um dos 12 discípulos de Jesus e ele é o autor deste evangelho. Nós podemos encontrar as passagens falando dele em Mateus 9:9, onde nós temos e 10:3, onde é citado o nome dele. Hoje eu vou ler o versículo 10:3, onde comenta o nome de Mateus. Somente o nome de Mateus aqui, onde Jesus fala dos apóstolos. Diz, Mateus, o cobrador de impostos. Você pode ver aí, dentro do versículo 10, do capítulo 10, versículo 3, o nome do autor do evangelho. Lembrando que todos os autores têm um objetivo. E o objetivo de Mateus sempre foi instruir acerca de Jesus. E agora, o Messias, nesse novo povo de Deus que Jesus veio inaugurar, que Jesus fez dos seus discípulos um novo povo de Deus, uma nova aliança com esse povo. E essa nova aliança, como nós sabemos, foi o momento mais alto da sua vida, ou o momento mais dramático, dolorido, mas ele foi entregue pela nossa salvação. Então, sempre que nós lembramos do ministério de Jesus e do momento da cruz e do seu entregar-se por nós, e depois Deus o ressuscitando, e hoje está nos céus, toda essa paixão, morte e ressurreição e ascensão aos céus é o propósito, o plano maior, a maior demonstração de amor que Deus poderia nos dar e já fez por cada um de nós. Sempre seremos gratos eternamente, porque Ele nos deu a vida eterna, a segurança da vida eterna, e seremos eternamente gratos por tudo aquilo que Ele fez a cada um de nós. Esta é a nova aliança no Filho de Deus. E 3 características são muito importantes quando nós lemos o livro de Mateus, o Evangelho, e eu deixo novamente aqui para vocês, estejam lendo o Sermão da Montanha desde o capítulo 5 ao 7, quanto mais vezes vocês puderem ler, e se possível também ler todo o Evangelho de Mateus, para compreender melhor ainda os nossos estudos aqui feitos no Sermão da Montanha. Nesse sentido, 3 são os pontos que eu quero destacar do Evangelho. O primeiro é que ele demonstra a sua atenção, a sua ênfase, é mostrar que toda a Escritura, isso é, todos os 39 livros do Antigo Testamento, que falam da antiga aliança de Deus com o povo de Israel, se cumpriram em Jesus. Toda a lei, todos os profetas e todos os escritos falaram acerca de Jesus. Então, nesse sentido, em Jesus se cumpre, e isso Mateus deixa isso bem claro no seu Evangelho, tudo se cumpre em Cristo. Todo o propósito de Deus se cumpre nele. Segundo, se cumprindo então em Jesus, e aqui ele sempre destaca ele como o maior e o mestre sem igual, o maior intérprete das Escrituras, o único capaz de interpretar corretamente, verdadeiramente as Escrituras, o Antigo Testamento, como eu acabei de mencionar.
ele como o intérprete e como o mestre. Jesus é a ele que nós devemos ouvir e aprender do nosso mestre Jesus. Ele é quem nos ensinou a verdade e a palavra de Deus na Escritura, em todo o Antigo Testamento. E por último, a maioria dos ensinamentos e o modo como Mateus organizou o seu evangelho, já no ensino de Jesus nós já vemos isso, essa facilidade de aprender, como Jesus ensina algo que nos faz até mesmo ter facilidade de lembrar do seu ensinamento, porque ele sempre utiliza palavras repetidas, ele utiliza palavras que são de fácil assimilação pela nossa mente, nosso coração, para compreender o seu ensinamento. Além disso, Mateus, sabendo disso, organizou o seu evangelho também em vários pontos onde é possível identificar a facilidade como ele organizou o ensino de Jesus, como o nosso aqui. Somente no evangelho de Mateus, nós temos o Sermão da Montanha organizado em 3 capítulos. Mateus 5 a 7. Então, nesse sentido, é que você, quando leia o Evangelho de Mateus, se lembre-se dessas características, e isso vai te fazer também ter um melhor entendimento da mensagem de Jesus neste Evangelho. Sendo assim, nós concluiremos nesta aula a terceira divisão do Sermão da Montanha. Se você acompanhar comigo esta imagem, quando nós estamos sempre mostrando ela para vocês, essa imagem é muito importante porque é uma tentativa de dividir o Sermão da Montanha em 4 partes. E nessa caminhada, nessa jornada que nós temos feito, nós conseguimos dividir, para um melhor entendimento, dividimos o Evangelho em 4 partes. Dentro dessas 4 partes, a quarta ficará para o mês que vem. Nós deixamos aí a última parte, a quarta e última parte do Sermão da Montanha para o mês de janeiro. E nós, como estamos no mês de dezembro, eu vou concluir com vocês a terceira divisão, a qual se chama Atitude do Cidadão do Reino. Então nós já vimos a identidade dos cidadãos do reino, já vimos a lei e a justiça do reino. Estamos na terceira divisão, que é a atitude do cidadão do reino. Dentro dessa divisão nós temos mais três pontos. Nesse terceiro ponto nós vamos terminar hoje, que são as relações humanas no reino. Mateus 7, do versículo 1 a 12. Então, com certeza, aí depois desse relembrar, né, dessa revisão dos nossos temas, provavelmente você já sabe qual é o versículo de hoje. Então, eu tenho aí para terminar com vocês este trecho. Ficará então para o mês de janeiro a entrada no reino. Que o Senhor permita, né, que o Senhor de fato nos dê uma boa conclusão desse ano, para que continuemos a servi-lo do ano que vem. Na nossa aula de hoje, eu procuro dividir o nosso tema em alguns pontos. Tenho conseguido dividir em 5 partes, porém desta vez eu dividi ela em 6. E eu quero que, antes de nós iniciarmos cada um deles, eu queria que eu vou ler aqui um trecho do que nós vamos tratar nesta aula. Então, nesse momento, é muito importante que você se concentre para compreender cada um dos pontos que será divulgado, que será dado nesta aula. Então, o primeiro deles, você sabia? Na aula de hoje, veremos que a regra áurea, ou a regra de ouro, como é conhecido, o versículo que falaremos nesta manhã, ele pode ser encontrado nos ensinamentos
de outras religiões mundiais, a exemplo do islamismo. Isso você vai ver na aula de hoje. Segundo, antes da leitura do versículo, destacarei um trecho do livro Estudos no Sermão do Monte, do pastor e doutor Martin Lloyd-Jones, que é o livro-texto que nós temos utilizado como base para os estudos desta série do Sermão da Montanha, nos informando que o nosso versículo de hoje dá continuidade ao tema maior do capítulo 7, que é o tema do juízo. Depois nós iremos ler o versículo de hoje, da aula de hoje, e após a leitura deste versículo, nós vamos buscar o significado por meio de algumas palavras, chamadas também de palavras-chave, que nos ajudarão a compreender o ensinamento de Jesus. Após o momento de nós termos este entendimento, nós iremos aplicar o ensino de Jesus, mostrando a importância de ter Jesus como fundamento, como centro. A sua mensagem, a mensagem de Jesus, tem Ele mesmo como centro dela. Então, o fundamento de todo o Evangelho, de todo o ensinamento de Jesus, é a pessoa de Jesus. E isso será fundamental para nós compreendermos o que Jesus irá nos ensinar nesta manhã. E ao final, ao concluirmos, teremos um momento de oração para relembrarmos a nossa total dependência de Deus para podermos pôr em prática em nossas vidas este ensinamento aprendido. Ok, irmãos? Então, esses são os tópicos da nossa aula de hoje. Como eu informei, vamos ao... Já viu essa expressão? Às vezes algumas expressões nos mostram a nossa idade, né? Eu era ainda adolescente quando eu li algumas histórias em quadrinhos, e de vez em quando vinha um quadro assim, você sabia? E aí, nesse quadro sempre tinha uma curiosidade. Aí eu trouxe esse mesmo tema para poder relembrar, né, esse momento, porque pode ser que essa informação que eu vou te dar agora, eu não sabia, né? Então, e você? Você sabia que a regra áurea, como é conhecida o nosso versículo, ou a regra de ouro, calma aí que a gente já vai ler o versículo, ela também é encontrada em outras, nos ensinamentos de outras religiões? Eu vou citar hoje um trecho de um texto que se encontra nos escritos da religião islâmica, uma religião bem conhecida atualmente. Mas de onde que eu tirei esse trecho? Eu retirei ele da revista chamada, e você pode digitar aí no Google, pode procurar na internet, essa revista se chama Diálogo, Religião e Cultura. Há uma matéria publicada no site no dia 1º de abril de 2015, com o nome A Regra Áurea nas Grandes Religiões Mundiais. No texto inicial diz assim: você sabia que das mais antigas religiões do mundo, as mais recentes, surgidas em diferentes culturas e localidades do planeta, o amor ao próximo é a lei maior? Veja bem, o amor ao próximo é a lei maior? E eu vou citar para vocês então esse trecho que se encontra em um dos escritos islâmicos. Isso foi escrito por Maomé há 1400 anos há 1400 anos atrás, na região da Arábia. Diz assim o trecho escrito em um de seus livros. Diz assim, o ensinamento de Maomé. Acompanhe comigo aí na imagem, bem no finalzinho, e aí você vai relembrar o ensinamento também de Jesus da aula de hoje, que diz assim, Maomé deixou escrito assim: nenhum de vós é um verdadeiro crente, a menos que deseje para seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. Eu vou repetir. Nenhum de vós é um verdadeiro crente, a menos que deseje para seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. Este, então, é um trecho retirado de um dos escritos publicados aí na revista como informado.
Você pode hoje mesmo verificar essa matéria e conferir. Eu trouxe só do islamismo, mas você pode conferir esse ensinamento em muitas e outras demais religiões mundiais. Vamos passar a um segundo momento e vamos ler, vamos acompanhar. Vamos fazer assim. Eu vou convidar você a ler o versículo de hoje, que eu acho que já, sem demora, nós precisamos ler. E aí eu faço a introdução do trecho do pastor Lloyd Jones, tá bom? Então eu convido você, como você já deve imaginar, a ler comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Hoje, o versículo 12, nós completamos, nesse sentido, as partes do capítulo 7, de 1 a 12, que é a terceira divisão, é o terceiro ponto, dentro da terceira divisão do Sermão da Montanha. Acompanhe comigo, então, na sua tradução. Eu estou aqui com a Almeida Edição Contemporânea. E eu vou ler aqui na minha versão, você acompanhe na sua. Vamos ler, então, esse texto chamado também de regra áurea ou regra de ouro, como é conhecido. Diz assim: Disse Jesus naquele tempo: Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Novamente. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Quando nós dizemos regra áurea ou regra de ouro, o significado disso é uma tentativa de um princípio, uma regra, uma norma, um princípio que é acima de todos, ou que é ouro, né? Regra de ouro, aquilo que é mais valioso dentro de um ensino, aquele momento alto, um princípio elevado, a um momento especial dos ensinamentos de alguém, que no caso aqui para nós é o Senhor Jesus. A regra áurea seria o ensino maior, o ensino mais elevado de Jesus. Por isso esse nome, regra áurea ou regra de ouro. Vou convidar você então a acompanhar comigo a introdução para iniciarmos esse trecho do livro do Sermão, dos estudos do Sermão do Monte, do pastor Lloyd Jones, onde ele nos coloca então que o tema do juízo, eu já tinha falado para vocês na aula anterior, né? A aula passada, que foi o tema do julgamento, ou o tema do juízo, que nós começamos desde o capítulo 7, a partir do verso 1. Leia comigo aí, acompanhe esse tema esse trecho, esse comentário do pastor Lloyd Jones. Diz assim: a primeira particularidade que nos chama a atenção é a relação entre essa declaração, que nós acabamos de ler, e o restante do Sermão do Monte. Uma relação que poderia ser descrita como uma questão de mecânica. Aqui no começo desse versículo 12, encontramos a palavra pois. Na minha tradução, só uma pausa, na minha tradução vem a palavra portanto, mas é uma palavra sinônima de pois, que pode estar também aí na sua versão. Então, retomando. Aqui no começo desse versículo 12, encontramos a palavra pois, ou portanto, mas por que pois, ou por que está escrito portanto? Como é óbvio, isso não indica que esteja em foco alguma declaração isolada, pois esse vocábulo, essa palavra, ele serve de clara conexão com o que fora dito, e nesse caso por Jesus, anteriormente. Em outras palavras, nosso Senhor continua abordando o tema de julgarmos aos outros. De fato, Jesus não deixara de lado este tema.
se considerássemos os versículos de 7 a 11, que foi a aula anterior, se considerássemos os versículos de 7 a 11 como um parênteses, então teríamos de ter o cuidado de lembrar que as palavras ali constantes servem para recordar-nos da necessidade desse suprimento da graça em face dessa questão do julgamento. Nessa problemática do relacionamento com as demais pessoas, lembra? Relacionamento humano, nosso tema, relações humanas no reino, e aí o Lloyd retoma essa questão. Nessa problemática do relacionamento com as demais pessoas, deixe, e aí é a sua ênfase, deixe essa ser a regra norteadora da sua vida. Deixe essa ser a regra que regra. Essa regra áurea que Jesus comentou, que nós lemos agora no versículo 12, deixe essa ser a regra que norteará, isso é, direcionará, vai orientar para onde você deve ir da sua vida. Deixe essa ser a regra norteadora de sua vida. Certo. Depois de termos lido então Mateus 7,12, eu convido você, meu irmão e minha irmã, a nos determos um pouco no significado das palavras. Uma das maiores riquezas dos estudos, do estudo bíblico, tanto ele pessoal como ele feito em grupo, é nos deter no texto e começarmos a fazer como se fosse um mergulho no texto, isto é, olhar palavra por palavra, olhar frases, olhar os parágrafos, ver aonde eles estão encaixados, dentro de qual capítulo, de qual livro da Bíblia, em qual parte da Escritura, das Escrituras. Enfim, o estudo bíblico nos chama ao significado na época de Jesus, nos chama a entender qual é o significado das palavras e do ensinamento de Jesus para aquela primeira geração, para aquela geração onde o autor, Mateus, se dirigiu. A partir do momento em que nós conseguimos encontrar este tesouro há mais de 2000 anos, né? Como a gente costuma dizer, há 2 milênios, a partir do momento que você cava, encontra esse tesouro nas Escrituras, que é a palavra de Jesus, depois disso é que você pode então utilizar este tesouro, esta riqueza do ensinamento de Jesus para os nossos dias. Mas primeiramente precisamos buscar, precisamos nos aprofundar, precisamos cavar para entendermos o ensinamento de Jesus na época de Jesus, para as pessoas a quem ele falou e para quem o autor se direcionou. É nesse sentido que eu chamo a sua atenção para nós pensarmos em algumas palavras importantes a serem destacadas, ou palavras-chave a ser destacadas neste versículo. Nós poderíamos até mesmo analisar uma a uma, mas não há necessidade. A necessidade aqui é de nós pegarmos as mais importantes ou que foram repetidas no texto e nos determos no seu significado. Então, com esta proposta, eu quero oferecer aí 2 verbos e 2 substantivos. Aí você pensa assim, nossa, aquilo que eu aprendi na escola no sentido de gramática é valioso para que eu possa compreender o estudo da Bíblia? Exatamente. Exatamente. Quando você se detém num texto que é literário, é necessário que você tenha o mínimo de entendimento de gramática. Ou se você não tem, você pode muito bem, o que nós chamamos de correr atrás. Isso é, revisar o conteúdo, encontrar um livro de gramática, fazer pesquisa na internet, enfim,
fazer com que você revise o conteúdo de gramática. Porque quando nós falamos de verbo e falamos de substantivo, é preciso saber diferenciá-los. Porque os verbos, principalmente, diz respeito ao ensinamento de Jesus para nós hoje, que é o fazeio. Para nós, dentro deste versículo, o trecho de destaque que Jesus quer que nós prestemos atenção é: fazei-o vós também a eles. Esse é o imperativo de Jesus. Esse é o verbo que está no tempo que nós chamamos de imperativo. Então é necessário que esta é a ordem de Jesus para nós. Este é o pedido, essa é a exortação, esse é a regra, o mandamento de Jesus para nós. É: fazei-o vós também a eles. Então, nesse sentido, entender verbos e substantivos é muito importante. O primeiro que eu quero destacar, então, o primeiro verbo é quereis. Nós temos aí, acompanhe comigo novamente a leitura. Portanto, Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Esse quereis é um verbo muito simples, que a gente sempre utiliza no nosso dia a dia. Quer seja para desejar algo, quer seja quando você tem em mente algo, ou quando você pretende fazer algo. Eu quero fazer aquilo, eu pretendo fazer aquilo, ou eu tenho em mente fazer aquilo. Então, o ter em mente, querer ou pretender são significados sinônimos para essa palavra. Nesse sentido, o primeiro verbo ele é destacado por quê? Porque o ensinamento de Jesus é: tudo que vós quereis que os homens vos façam, aí vocês farão a eles, mas tudo que vós quereis. E aí eu convido você a ler também comigo, o que vai nos ajudar a clarear um pouco mais uma dica de estudo para quando você for ler o Evangelho, principalmente Mateus, Marcos e Lucas. Uma dica de estudo é: se outro evangelista também citou o mesmo versículo, a mesma passagem, leia também este versículo aonde ele foi escrito. Então eu convido você a ler comigo, e aí eu vou pedir para você abrir no Evangelho de Lucas. Por gentileza, eu estou com o Lucas hoje aqui na parte da comunicação. Deus abençoe sua vida, Lucas. Mas agora é o Evangelho de Lucas, né? Eu lembrei da pessoa dele, um jovem que está sempre aí disposto a servir o Senhor e está nos bastidores, né? Como a gente diz, né? Atrás das câmeras, fazendo com que todo esse momento aconteça, né? Obrigado mesmo, Lucas e companhia e equipe, né? Deus abençoe. Abrindo no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 17, há também o Sermão da Montanha. Ele não é como Mateus, organizado em 3 capítulos, mas Lucas o organiza em alguns versículos. Dentro do capítulo 6, de 17 a 49, é o Sermão da Montanha, segundo a passagem paralela, isso é, a mesma passagem do Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus. Em Lucas 6, capítulo 6, verso 31, Lucas também registra essa conhecida regra de ouro de Jesus. Ele diz assim, Lucas 6,31: como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Por que eu achei importante, oportuna, de nós lermos este versículo? Porque ao tratar dos versículos-chave, o texto paralelo do Evangelho de Lucas com o Evangelho de Mateus contém os mesmos verbos. Então, nesse sentido, nós vemos aqui a palavra quereis novamente se repetir. E aí, numa frase onde nós poderíamos pensar aqui em dividir em 3 partes o versículo 12, o primeiro é quando Jesus fala, portanto, e aí é a questão que nós estamos falando do tema do julgamento. Num primeiro momento,
O que Jesus, dentro do seu contexto bíblico, está nos ensinando é: tudo, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam. E dentro do primeiro contexto, dentro da questão do julgamento, nós vimos lá no versículo 1, capítulo 7, versículo 1, e agora do Evangelho de Mateus, tá? Vocês fiquem aí, deixa aberta a passagem de Lucas 6, que nós iremos comentar assim que necessário, mas volta lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. E nós vimos na aula anterior que esse sejais julgados é por Deus. Então, se você não quer ser julgado por Deus, não julgueis. E aí você coloca dentro do ensinamento de Jesus tudo que vós quereis que os homens vos façam. Então, dentro desse entendimento, nós não queremos ser julgados. Nós não queremos que o que vós quereis que eles vos façam, que eles não nos julguem. Por quê? Quando Jesus diz, fazei-o vós também a eles, seria o quê? Nós não desejamos ser julgados, porque aí nós julgaríamos. E Jesus nos ensina o quê? A não julgar. Não julgueis. Então, tudo que eu quero, que eu desejo que as pessoas façam comigo, eu vou fazer a eles. Então, será que nós desejamos o mal? Nós não temos como desejar o mal, porque ao fazer-o, o ensinamento de Jesus é, fazei-o vós também a eles, aí nós, desejando o mal, nós faríamos o mal. Então, nesse sentido do bom, e aí eu vou colocar aqui a questão do sentido do bom e do mal, é onde nós precisamos entender. Então, sempre nós desejaremos o quê? Que as pessoas nos façam bem, para que nós possamos fazer o bem também a elas. E por que Jesus, eu fico imaginando, por que Jesus inicia o seu ensinamento dizendo que nós, o que nós desejarmos, o que nós tivermos em mente, o que nós pretendemos que as outras pessoas façam conosco, por que ele nos dirige, por que ele confia em nós o desejo? Por que ele diz assim, o que vós quereis? Então Jesus está mostrando para nós que o nosso querer, agora, neste momento, tendo sido como até mesmo Wesley disse na aula anterior, nós já estamos concluindo o Sermão da Montanha. Então Jesus já nos ensinou tantas coisas. Nesse momento, Jesus confia que tudo o que vós quereis, isso é, nós como discípulos de Jesus, tendo recebido todo o ensinamento de Jesus, já podemos desejar, já podemos pretender o bem, já podemos pretender aquilo que realmente é necessário para que nós façamos também. Então, nesse sentido, por que eu estou dizendo isso? Porque você poderia pensar, e se eu quero algo ruim? Ou melhor, e se eu desejo algo que não tem a ver com os ensinamentos de Deus que a outra pessoa me faça? Quando você fala de desejo, ou quando você fala de o que vós quereis, poderia, dentro da questão humana, poderia haver muitos outros querer que não fosse o querer que Jesus está nos ensinando. O que vós quereis poderia ser inúmeras pretensões, inúmeras coisas que nós temos em mente. Então, nesse momento aqui, Jesus não está trabalhando para nós tudo que nós queremos, como se esse querer fosse algo que não fosse fundamentado nos ensinamentos de Deus. Como que se esse querer fosse qualquer coisa que não fosse a verdade de Deus, que não fosse o amor de Deus, é aí que a gente vai compreender. Então, esse quereis é porque Jesus já sabe, já nos discipulou como cidadãos do reino e sabe que o que nós vamos desejar às outras pessoas, porque a questão é, deseje e faça também a eles. Então, nós só podemos desejar o quê? O bem às pessoas, porque nós somos chamados a fazer também a eles. Então, o que nós vamos fazer também a eles? O que nós podemos cumprir? Não pode ser um desejo que seja contrário à nossa ação. Para que isso fique... Vocês podem perguntar, né? Mas por que o Ronaldo está dando tanta atenção nesse sentido? É porque o fundamento desse ensinamento de Jesus, ele diz, prestemos atenção no final. Quando Jesus diz que esta é a lei e os profetas, então o que Jesus está dizendo? Que o fundamento deste ensinamento
é um resumo da lei e dos profetas. Lembre que a lei por mais que ela pode ser entendida como toda a lei de Deus, mas ela sempre é relembrada como os 5 primeiros livros da Bíblia, que é de Gênesis a Deuteronômio. Essa é a lei para os judeus. Ali está contido todos os mandamentos e ensinamentos de Deus para o povo de Israel. E dentro desta lei, e os profetas também, isso é, todos os profetas que falaram depois de Moisés até a chegada de Jesus, é claro que você tem um intervalo de Malaquias a João Batista, o que toda essa lei e os profetas, então Jesus está dizendo, toda a escritura do Antigo Testamento, ele diz que todo este ensinamento, porque lei é instrução, é ensinamento, por que toda esta lei e porque todos os profetas falaram podem ser resumidos nesse ensinamento? No tudo que vós quereis que os homens, e aqui os homens, é interessante porque aqui não se trata somente do sexo masculino, mas homens nesse sentido aqui é tanto homem quanto mulher, então qualquer pessoa. Então o que vocês querem que as pessoas vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Então quando Jesus cumpre com esta é a lei e os profetas, Jesus está nos relembrando que este maior ensinamento, ele tem que estar de acordo com o quê? Ele tem que estar de acordo com aquilo que é o propósito da lei e dos profetas. Ele tem que estar de acordo com a palavra de Deus. O que Deus nos disse que é o mais importante na lei e os profetas? O que foi que Deus nos disse? Qual o maior mandamento da lei e dos profetas? Qual é o maior mandamento de Deus? Então, nesse sentido, a gente precisa buscar o fundamento nos mandamentos, nos maiores mandamentos, para poder então aplicar corretamente esse ensinamento de Jesus. Por isso que a nossa segunda parte é aplicando o ensinamento. E nesse sentido, nós já falamos do querer, da lei, e o fazer não há nada de diferente nas palavras querer e fazer. O que tem o significado aqui que nós explicamos é um pouco da lei e os profetas. Já que nós nos detenhamos nas palavras-chave que eu comentei com vocês aqui, vamos então aplicar o ensinamento para poder então ficar para nós, para ficar fundamentado o que é esse quereis, porque Jesus confia em nós, ele diz, tudo que vós quereis. Então se Jesus traz para nós, ele tem a confiança de que nós vamos, o querer que nós vamos desejar, o que nós temos em mente, que nós pretendemos, é algo que está fundamentado na lei de Deus, é algo que está fundamentado nele mesmo e que está fundamentado no amor. Então se você não aplica esse ensinamento de Jesus nos maiores mandamentos da lei dos profetas, que é onde ela se resume, você não consegue aplicar. E aí esse querer, ele fica muito de pessoa para pessoa. Esse querer pode ser coisas que não agradam a Deus. Então esse querer não é outro, senão a vontade de Deus para a outra pessoa. Porque tudo que nós queremos para o outro, Jesus diz, então vocês farão para eles também. Então esse fazeio a eles também tem que ser algo fundamentado no amor de Deus. Vamos colocar aqui na aplicação para a gente, e isso vai ficar muito mais compreensível para nós. Eu vou ler aqui 2 trechos do Antigo Testamento. Caso você não consiga me acompanhar ou não tenha preferência, não há necessidade. Mas se você quiser me acompanhar agora em 2 livros, em 2 trechos do Antigo Testamento, você pode me acompanhar. Eu vou abrir lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Mas não há necessidade, tá, irmãos? Eu vou ler aqui para vocês, não há necessidade. Deuteronômio, mas quem quiser me acompanhar, Deuteronômio 6, versículo 5. Vamos fazer assim, deixa a sua mão lá em Deuteronômio. Por que eu vou até Deuteronômio? Primeiramente, nós estamos dentro do Sermão da Montanha. Então, leia comigo os versículos do capítulo 5, os versículos 17 e 18.
Leia comigo aqui primeiramente, para vocês entenderem por que eu vou lá para Deuteronômio. Então, Jesus diz em Mateus 5, dentro do Sermão da Montanha, versículos 17 e 18, Jesus diz assim. Nós já estudamos sobre esse versículo, nós estamos apenas relembrando esse ensinamento. Jesus disse assim, Mateus 5, versículo 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. E aí é quando eu disse para vocês que tudo se cumpriu em Jesus. E Mateus dá essa atenção para que tudo realmente se cumpra. Ele cita profecias, ele cita como Jesus interpreta as Escrituras e mostra que tudo, ele não veio destruir, ele veio cumprir. Então Jesus cumpriu toda a lei de Deus como nenhum outro ser humano aqui que nasceu, né? Que nenhum outro ser humano que nasceu como nós, nenhum outro cumpriu. Nós sempre pecaremos, isso é, nós sempre erraremos os mandamentos de Deus. Mas Jesus foi o único que cumpriu esses mandamentos. E no poder do Espírito, como cidadãos do reino dos céus, nós temos então a capacidade do alto para poder cumprir com esses ensinamentos que Jesus cumpriu na pessoa dele e que ele nos ensinou. Se não fosse o Espírito Santo, a capacitação do alto sobre as nossas vidas, por meio da conversão, nós jamais conseguiríamos aplicar nós jamais conseguiríamos cumprir com os propósitos da lei de Deus que em Cristo nos ensinou. Principalmente esse ensinamento de hoje, que é a regra áurea. Não há possibilidade do ser humano pecador cumprir com a regra áurea, ao menos que ele seja cidadão do reino dos céus e que ele seja capacitado por Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E aí, dentro do Evangelho de Mateus, se tudo se cumpre em Cristo, ainda dentro do Evangelho de Mateus, nos versículos 22. Vai lá comigo. Agora eu peço para que você vá mesmo, tá? Porque estamos dentro do Evangelho de Mateus e é muito importante que você acompanhe comigo os ensinamentos. Mateus, capítulo 22. Naquele conhecido trecho de 34 a 40, Jesus vai destacar os dois maiores e grandes mandamentos da lei dos profetas. Acompanhe comigo o versículo 40. Destes dois mandamentos, Mateus 22, 40. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Compreende, irmão e irmã? Nós estamos dentro de um mesmo sentido. Não há contradição da palavra de Deus. A palavra de Deus, uma das suas maravilhas é ela nos levar ao entendimento completo daquilo que nós pretendemos. Isso é, um versículo joga luz no outro e nós vamos entendendo e vai ficando cada vez mais compreensível para nós aquilo que Jesus está dizendo. Então, se a lei e os profetas se cumprem em Jesus, Mateus 5, 17 e 18, se na regra áurea, Mateus 7, 12, da aula de hoje, Jesus diz que esta é a lei e os profetas, o querer para as pessoas, isso fazer a elas, e Jesus então coloca no versículo, dentro do Evangelho de Mateus ainda, no capítulo 22, no versículo 40 ele diz, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aí que vem é isso que deve fundamentar o ensinamento de Jesus do querer e do fazer. Do querer que as outras pessoas nos façam, nós façamos a eles. Aí que a gente vai entrar no fundamento. Porque esta é a lei e os profetas. Então, essa lei e os profetas não pode ter outro fundamento, senão destes dois. E quais são esses dois mandamentos? Eu vou ler primeiramente esses mandamentos que Jesus citou do Antigo Testamento. Então, eu vou ler esses dois mandamentos, depois eu retorno aqui no Evangelho de Mateus. Então, agora sim, em Deuteronômio, se você já tinha aberto aí na sua Bíblia, apenas vá lá na passagem. Se você está acompanhando comigo aí, em Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, no capítulo 6, no versículo 5, está o versículo que Jesus, como intérprete e o mestre sem igual, citou aqui também no Evangelho de Mateus. Diz assim, Deuteronômio 6,5:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O amor a Deus é o maior de todos os mandamentos. Vamos ler aqui em Mateus 22, ainda aqui, Deuteronômio e Mateus 22, Jesus vai repetir este mandamento. Ó. Mateus 22, 36 a 37. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O amor a Deus é o maior de todos os mandamentos. Só que Jesus diz, no versículo 39, o segundo é semelhante a este. E onde está esse mandamento que Jesus citou para esse fariseu, para esse escriba ou doutor da lei que o interrogou? Jesus cita Levítico, volta aí 2 livros, e você vai ter lá em Levítico 19, por isso que eu coloquei na tela para vocês estarem me acompanhando cada um dos versículos, tá? Em Levítico 19, 18, está essa passagem que Jesus cita. Ela está na segunda parte do versículo, mas eu vou ler o versículo todo. Diz assim, Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Parte B. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E aí, Mateus 22, 39, o segundo, Jesus disse, é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E versículo 40. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, voltando para o versículo da nossa aula, Mateus 7,12. Compreendendo que o cidadão do reino dos céus é aquele que entende que toda a lei e os profetas se cumprem em Cristo e que os maiores mandamentos da lei é o amor a Deus, e aí você precisa compreender e não pode desvincular Você não pode desvincular aquilo que Jesus disse. Ele disse, primeiramente amarás a Deus, depois amarás o seu próximo. Você não pode tirar da ordem, você não pode colocar o próximo antes de Deus. Primeiramente é o amor a Deus e depois o amor ao próximo. É tanto que essa palavra, o amor a Deus e o amor ao próximo, vem da mesma raiz do verbo amar, ágape. Amar a Deus como ágape, incondicionalmente, e amar o seu irmão incondicionalmente. Mas primeiramente, amarás a Deus incondicionalmente, para depois amar o nosso próximo incondicionalmente. E aí, e agora vamos voltar para o nosso ensinamento. Quando Jesus diz, tendo este fundamento, Jesus diz, portanto, tudo que vós quereis que as pessoas, é que eu vou então colocar, porque pode ser tanto homem quanto mulher, portanto, tudo que vós quereis que as pessoas vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Então o que Jesus está nos dizendo? O que Jesus tem a certeza quando ele diz, tudo que vós quereis? E aí ele se direciona a nós como seus discípulos. Tudo que vós quereis que as pessoas vos façam. O que nós queremos que as pessoas nos façam? Que elas nos amem, que elas façam o bem. Porque o imperativo de Jesus é, fazei-o vós também a eles. E qual é o maior mandamento da lei e dos profetas cumprido em Cristo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você percebe que o vós quereis e como a si mesmo, o que depende não é o que eu acho interiormente, não é o que eu espero, não é algo que seja, como nós dizemos, que vá contra
o ensinamento de Deus, ou vai aquilo que você deseja, aquilo que você gosta, aquilo que você quer. Não é o seu desejo, é o desejo de Deus. O fundamento é o amor de Deus. Então não tem como o cristão desejar nada para o outro, querer que o outro faça, senão o bem, senão o amor. Por isso que fazei-o vós também a eles. Jesus tem a certeza de que nós faremos o quê? Continuaremos a amá-los, porque o amor é o fundamento de todo o mandamento, de toda a lei de Deus e para o cristão. Então, nesse sentido, não há outro desejo, nós não temos em mente nenhuma outra pretensão, mas de querer que os outros nos amem, nos façam bem, porque fazei-o vós também a eles, porque também faremos somente o bem e somente o amor a cada uma dessas pessoas. E a gente pode pensar no nosso relacionamento familiar, depois do nosso relacionamento como igreja e aonde mais o nosso relacionamento for. Não importa as pessoas. Tudo que nós queremos que eles nos façam, que é o bem e o amor, fazei-o também a eles. E aí a gente entende que, pois esta é a lei dos profetas. Pois esta é a lei dos profetas. Destes mandamentos depende a lei dos profetas. Então nós estamos numa mesma tradição, no mesmo entendimento, que é a pessoa de Jesus, o cumprir e nos ensinar a amar primeiramente a Deus, para depois poder amar o nosso próximo. Eu não vou me deter tanto nos versículos do Evangelho de Lucas, mas eu coloquei aí para vocês, então, só para poder mostrar por que eu coloquei alguns versículos de Lucas, porque foi também dentro do Sermão da Montanha, que é Lucas 6. Por isso que eu coloquei para vocês aí, o versículo 31 é o texto paralelo do ensinamento da regra áurea no Evangelho de Lucas, e dentro do próprio Sermão da Montanha de Lucas, o que nós acabamos de... que eu acabei de trazer para vocês como ensinamento de Jesus, o Evangelho de Lucas corrobora. O Evangelho de Lucas também afirma esse mesmo amor ao próximo. Podemos ver no versículo de 32 a 35, só para ilustrar para vocês como o amor é a prática do cristão. Veja bem aí, Lucas 6, 32. Jesus disse: se amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam os que os amam. E se vocês fizerem de bem, do verso 32, que eu li para vocês, vamos até o 35. Se fizerdes o bem, lembra do bem e do amor? 33. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que recompensa que vocês terão? Até os pecadores fazem o mesmo. 34. Se emprestardes àqueles a quem esperais tornares a receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para que tornem a receber outro tanto. E aí Jesus conclui: ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes. Então será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então o fundamento do bem, o fundamento do amor, e disso tudo, primeiramente a Deus, é o fundamento do ensinamento de Jesus, é o fundamento também do versículo 31. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também, em Lucas. Como vós quereis que os homens vos façam, isso é, o amor, da mesma maneira amai a eles também. Oremos então, irmãos, para concluir a nossa aula de hoje. Por que a questão da oração? Porque eu tenho a crença, eu tenho a certeza, eu tenho a confiança de que somente Deus é que pode, através do seu Espírito Santo, nos capacitar diariamente, nos fazer relembrar desse ensinamento de Jesus, de nos fazer, nos encher do seu Espírito Santo, nos transformar diariamente ou mesmo
no nosso viver, nós consigamos colocar em prática esse ensinamento de Jesus. Somente no poder. Eu tenho o total entendimento de que a nossa dependência do seu Espírito e dele é o que nos dará para praticar um ensinamento tão, como diz aqui, áureo, tão de ouro, um ensinamento tão elevado, um princípio tão alto do ensinamento de Jesus, que é primeiramente o amar a Deus, para que possamos amar o próximo e desejar somente o amor e o bem, para que possamos também somente fazer o bem e o amor. Vamos orar. Pai nosso, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, concluímos esta aula. Começamos orando e terminamos orando, Senhor, porque somos totalmente dependentes de Ti e somente por causa do Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, é que fomos alcançados pelo Teu Filho Jesus Cristo. O Senhor transformou os nossos corações em corações agora como Teus filhos, a imagem do Teu Filho como cidadãos do reino dos céus, a qual o Teu Filho é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E somente através do ensinamento dEle, no poder hoje do Teu Espírito Santo que nos faz igreja, que nos sela para a redenção final, que nos capacita cada dia, Senhor, que nos dá a comunhão de sermos filhos Teus, de praticar o Teu ensinamento, o ensinamento do Teu Filho Jesus, de desejar aos outros, Senhor, somente o bem e o amor, é que podemos, na Tua dependência, praticar este ensinamento, praticar essa regra de ouro, Senhor, praticar esse ensinamento, esse princípio tão alto do Senhor Jesus Cristo. Para nós que somos pecadores convertidos, é muito difícil, Senhor, praticarmos a cada dia. Mas na Tua dependência, mais uma vez, nos ajuda, Senhor, a praticar este mandamento. Nos ajuda a praticar este ensinamento do Teu Filho Jesus Cristo, para que possamos ver, Senhor, em nossas vidas, cumprir a Tua lei e o que os Teus profetas falaram. Amarmos ao Senhor com tudo que somos, Senhor, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa força, com tudo que somos, Senhor, para que enfim possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E esse a nós mesmos como filhos de Deus, somente transformados por Ti e na Tua dependência, Senhor, é que possamos cumprir este mandamento. Que seja assim na minha vida, seja assim na vida dos meus irmãos e a cada um das minhas irmãs também, que ouviram esta mensagem de Jesus nesta manhã. É a minha oração juntamente com eles, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Até a próxima aula que o Senhor nos permitir.